Louvado seja Deus. Hoje é a nossa aula inaugural. Como eu falei no culto, é um ano de estudo, 2 vezes na semana, calculando, vai dar 2, 4, 6, 8 aulas durante um mês. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para fazer a abertura dessa aula inaugural, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na primeira epístola. Vamos aprendendo. Epístola quer dizer carta. O apóstolo Paulo mandando a Timóteo. A primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo também de número 1. Hoje, como é uma aula base, todas as aulas, vamos tentar se comunicar de uma forma que todo mundo se entenda. Você pode fazer as perguntas. Se eu souber, eu respondo imediatamente, senão eu vou estudar para responder para vocês. Ninguém sabe tudo, né? Quem sabe tudo é o Senhor. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Essa escola de obreiros, a primeira escola de obreiros da DFC, ano de 2020, com formação em 2021. A formatura vai ser no ano que vem, na festa da igreja, com entrega de diploma, com canudo, entrega de carteiras para os escolhidos, né? Porque além de fazer o curso, eu vou ficar de olho para ver quem são os separados para seguir mesmo. São aqueles que se esforçarem de verdade. Porque se for assim, fazer o curso já estão aí. Não. Eu estou observando todo mundo, vai ser uma gama de coisas para ver quem vai chegar lá. Então, o apóstolo São Paulo vai dizer, Paulo, e eu quero que vocês aprendam isso, nunca leiam a Bíblia sem enfatizar que há ponto, que há vírgula, um ponto na palavra de Deus ou em qualquer outro, uma citação, pode ser um livro, ou uma vírgula, tá? Faz muito sentido. Eu vou, ponto de exclamação. Eu vou, ponto de exclamação. Eu estou dizendo que eu vou. Eu vou, ponto final. Eu estou dizendo que eu vou também, de uma outra forma. Mas se ali tiver eu vou, com um ponto de interrogação, está fazendo uma pergunta. Entende? Eu vou. Aí tu responde, vai. Então é importante você entender que a palavra de Deus é necessário que venhamos fazer uma leitura bíblica expositiva. Pastor, o que é uma leitura bíblica expositiva? É expor os valores. Por isso que é importante, eu disse para vocês, trazerem cadernos. Já começo agora a falar algo importante que é necessário escrever em cima do texto. É importante vocês fazerem uma leitura expositiva, uma leitura compreensiva, uma leitura que todo mundo entenda, para que não haja erro e haja uma compreensão. Paulo, vírgula, olha aí, está dizendo que Paulo, ele está falando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Depois que Paulo fala isso, ele vai chamar a atenção agora aos obreiros. Primeiro ele diz que o obreiro é fiel. Ele está dizendo que Timóteo é um obreiro fiel, um obreiro idôneo, um obreiro que cumpre com suas responsabilidades, um obreiro que está no tempo certo, que está na hora certa, que está exercendo um papel de obreiro. E não é um papel de obreiro para uma empresa qualquer. Não, agora é uma instituição séria, que é a igreja. Ele vai dizer agora no versículo 3, como te roguei. Olha só, igreja. Essa palavra roguei, ela é um termo latinizado para dizer como eu decidi por ti, como eu pedi para ti, ou
como eu intercedi por ti e como eu pedi para ti. Olha que são coisas diferentes, né? Então é muito importante vocês entenderem a terminologia da palavra, porque muitas das vezes traduções também elas vão confundir a pessoa menos dado. Por isso que é importante teologia, e nós vamos nesse curso, nada mais é do que um curso teológico. Eu espero que eu possa levar para vocês e vocês possam absorver com gosto, com garra, para que vocês aprendam. Ele vai dizer assim, ó: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. A palavra rogou, ele vai dizer, como eu pedi, quando eu fui para a Macedônia, que tu ficasse lá em Éfeso. E o obreiro fiel, ele ouviu o que o líder dele estava dizendo, que o superior dele estava dizendo. Eu te roguei, eu mandei, eu te pedi que ficasse lá. Vamos ver o que aconteceu. Estou fazendo uma leitura expositiva do texto para vocês entenderem o que é basicamente uma leitura expositiva, além daquela leitura expositiva que as pessoas falam, que um lê um texto, outro lê outro texto, outro lê outro texto. Não é uma leitura totalmente expositiva se não tiver exposição. Pastor, o que é exposição? Segundo o latim, exposição, no nosso dicionário português, é o que eu coloco para as pessoas verem, é o que eu expus. Agora, a exposição da palavra é o que eu estou expondo. A palavra que não é minha, mas de alguém que nos deu, que é o Senhor Jesus, aleluia. E ele vai dizer, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinasse outra doutrina. Olha, o apóstolo São Paulo, ele está chamando atenção. Algo importante para nós. Ao mesmo tempo que Paulo, né, está falando para Timóteo, né, que ele permanecesse lá em Éfeso, para não deixar que alguns pregassem aquilo que não era para ser pregado, que não ensinasse uma outra doutrina, um outro ensinamento. Ao mesmo tempo ele está dando uma lição para nós. Ele está dizendo, vocês também, inclusive eu, pastor, não ensina outra doutrina, não dar outro ensinamento que não seja o que Cristo mandou. O próprio Paulo vai falar isso lá em Gálatas, no capítulo 1, se não me falha a memória. Ele vai dizer, se descer um anjo do céu, pregando o evangelho, uma doutrina evangélica, que não seja que Cristo pregou, não creiam. Ó, porque é maldita. Uma palavra também grega que quer dizer maldita. Quando ele diz não creia, porque é anátema. Uma palavra grega vai definir maldito, anátema. Interessante. Vocês vão ter durante esse período desse estudo muitas palavras que é necessário ser anotada. Ainda que vocês anotem da maneira que vocês anotarem, mas vocês vão ver o sentido. Porque esse curso ele vai ter 3 cadernos. Cada caderno vai ter perguntas e respostas. Eu anotei para mim não esquecer. São cadernos. O primeiro caderno, o segundo caderno e o terceiro caderno. Tem 1.349 perguntas e respostas para a gente poder mastigar tudo isso durante esse ano. Entenderam? A ideia aqui é formar obreiros com uma convicção, com entendimento não doutrinário religioso, mas com entendimento e doutrinário bíblico. Tem igrejas por aí que dizem que o Espírito Santo, né, não está subdividido na base de 3 pessoas. Eles não creem que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Doutrina religiosa. Outras creem somente em Deus. Os judeus, até hoje, esperam o Jesus Cristo. Ele veio e eles não viram, né?
Bem, os judeus que não se converteram, né? Que muitos judeus se converteram, que seja bem explicado, porque não tinha nenhum erro. Outras doutrinas diz que é só pai, né, e filho. Então tal que isso foi um problema muito sério no primeiro século, quando a igreja começou a sentar para discutir essas coisas. Por isso que aparecem os concílios, né? O concílio de Éfeso, a gente vai aprender isso, estou fazendo só uma exposição do que a gente vai aprender. Falando sobre o concílio de Éfeso, o concílio de Latrão, o concílio de Nicéia, são os concílios, né? O concílio de canônicos, o concílio de Jerusalém, concílios que os homens sentaram-se para decidir coisas. E muitas das vezes, até o dia de hoje, meus amados alunos e ovelhas, irmãos, tem doutrinas que ainda se baseiam nesses concílios. A igreja romana se baseia ainda nos concílios, quando aceita ícones de homem e induz homens para acender vela para homens. Outros acreditam no purgatório. São ideias doutrinárias. Eu estou falando isso porque o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção de Timóteo aqui para tomar cuidado com essas ideias, com doutrinas que viriam agora, que iriam perverter o povo, que iriam fazer o povo errar. É por isso que a epígrafe, antes do versículo 3, eu estou em Timóteo capítulo 1, a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3. E a epígrafe diz assim, falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Vai repetir de novo, o versículo 3. Como te roguei quando partiu para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinasse outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Oro a fim do mandamento e o amor de uma coração pura e de uma boa consciência e de uma fé, interessante aqui, e de uma fé, como é que está o texto de vocês aí? De uma fé o quê? Não, eu quero ouvir tu não falando. De uma fé o quê? Sem hipocrisia. Olha só, eu quero que vocês leiam, não digam apenas porque a maioria falou, eu quero que vocês falem de acordo com o que está a tradução de vocês. De novo, de uma fé Sem hipocrisia. Em algumas Bíblias, traduções, tem sem hipocrisia. E outras tem não fingida. Pastor, e qual a diferença da sem hipocrisia? Se quiser anotar, pode anotar. Para não fingida, a mesma, hipocrisia. Ele não tem, ele é hipócrita. Por quê? Porque ele fala de Deus, ele prega a palavra de Deus, ele pode até ganhar almas, mas ele não vive a essência do evangelho. Ele é hipócrita. Eu me torno hipócrita quando eu faço isso. É para hipocrisia. Uma fé hipócrita. Uma fé de alguém que não vive. Olha, igreja, muito sério. Precisamos viver essa essência. Como obreiros, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para que a igreja ela seja uma igreja verdadeira, que tem uma fé não fingida. Na igreja nós somos uma coisa, em casa somos outra coisa, no trabalho somos outra coisa, na rua somos uma coisa. É muito perigoso isso, porque a imagem é um reflexo. Quando alguém vê essa imagem, ele vai ver quem? Aí a figura de Deus ou a figura do mundo? Os rudimentos do mundo estão aí, mas nós estamos mais parecendo com o mundo do que com as coisas de Deus. Aí ele vai dizer assim, vou repetir o texto para você entender de novo. O versículo 4. Nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação, de que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé
não fingida. Estou vendo aqui o que ele está pedindo para nós? Que nós tenhamos um coração puro, uma boa consciência, mas de uma fé não fingida. Deus, ele sabe se tu está interessado mesmo ou não em aprender as coisas dele. Se tu se dedica para isso. Ou se tu é um crente fingido, que vem para a igreja com a Bíblia, quando chega em casa larga a Bíblia, e só pega a Bíblia quando é na hora do culto. Epa. A nossa fé tem que estar pautada na responsabilidade de estar em comunhão com Deus através da oração e da palavra de Deus. O obreiro tem que ter comunhão com Deus através das suas palavras. O versículo 6 vai dizer uma coisa interessante. Do que desviando-se alguns, se entregaram a contendas. E antes da palavra contenda, em alguma Bíblia de vocês tem a palavra vã, não é? Em vãs contendas. Essa palavra vã, ela está dizendo que é algo sem nada, algo vazio, algo que não tem valor, algo que não produz nada. Olha, se nós vivemos numa doutrina onde não produz nada, é vã. E o estudo teológico não é para levar contenda, não é para dizer, porque eu estou fazendo teologia, agora eu vou pegar aquele irmãozinho e vou botar no bolso. Nananina, não. É para conhecimento holístico de cada um de nós. Mesmo que você passe 10 anos numa faculdade, fazendo mestrado, doutorado, e se não for humilde, ainda mais com a palavra, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. A humildade produz algo no mundo espiritual. O que produz? Estamos aprendendo, se anotar, pode anotar, que no final sempre vai ter perguntas, vai ter um caderno de perguntas para vocês, que é só pergunta. Essa aula ainda é expositiva. Mas a partir do sábado, a gente já começa já, eu queria com portilhas, eu não sei se vai dar tempo, mas a partir da outra semana a gente já começa com portilhas. Já tem várias portilhas elaboradas que eu estou elaborando. É um assunto para depois, para me falar sobre essas questões. Então, eu preciso estar fincado na rocha. Quando eu estou fincado na rocha, que é Jesus, dentro de mim vai fluir água viva. Porque Jesus, ele diz que ele é água viva. E quem beber a água, que é a palavra, que ele tem para dar, do interior da pessoa fluirá rios de água viva. Mas como é que uma rocha vai brotar água? Simples. No Antigo Testamento, Deus dá uma ordem expressa para a figura de Cristo lá, que é Moisés. Ele vai dizer assim mesmo, toca na rocha, na pedra lá. Em pleno deserto, numa rocha, vai, toca. Vai sair água lá. Anotem aí. Aquela rocha representa Cristo. Toca na rocha. Vai sair água. Representa Cristo. Quando o povo no deserto, com sede, sem água, estavam aptos a morrer. Quando a água sai da rocha, representa a vida. E a própria Bíblia vai dizer isso. No Novo Testamento. Vai dizer que a pedra angular colocada em cabeça Cristina, rejeitada pelos homens, mas eleita por todo aquele que nele crê. Aí ele vai dizer que a pedra que representa o Cristo estava lá com Moisés. Então, quando eu me alimento da palavra de Deus com uma consciência sã, não fingida, como eu acabei de ler agora no texto, dentro de mim vai produzir algo. Sabemos que nós perde poder, autoridade, porque dentro de nós ainda não foi produzido frutos dignos. Tem que existir frutos dignos. E um dos maiores frutos é o amor. Não é? Mas para me produzir esse fruto maior dentro de mim, anotem aí, que é o amor, eu preciso de algo. Humildade. Lembra que eu li agora há pouco? Os humildes serão? Diz que se humilham, não é? E quem se exalta?
será humilhado. Quando eu produzo a humildade dentro de mim, que o amor é gerado dentro de mim, agora sim, vai sair água viva dentro de mim e vai jorrar. Quando a água que saiu de mim começa a jorrar, ela vai agora passar para outro, porque é a água viva que vai saciar a sede de outro. Por isso nós somos sal da terra, a Bíblia diz, e luz do mundo. Mas tem muita gente que quer ser a bagunça da terra e a escuridão do mundo. Não, sal da terra e luz do mundo. Vou terminar a base para me falar uns tópicos. Enquanto isso você vai fazendo análise. Ele vai dizer assim, ou seja, do que vimos alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que esses homens querem ser doutores. Eles enganam muitas pessoas. 332 bases teológicas, ensinando coisas. Às vezes eu fico pensando totalmente fora do padrão bíblico, doutrinas, que falam de Jesus, mas negam vários atributos de Deus. E isso é muito perigoso. Então, o apóstolo Paulo aqui, nessa epístola a Timóteo, ele está dizendo algo para ele tomar cuidado. E cuidados que estão sendo contaminados por ideias. Porque muitas vezes um grupo se forma e a pessoa vai porque o outro foi. E aquilo vai aumentando com esses pontos da gigante. A ideia já foi montada. A ideia já foi formada. É como uma professora que ensina particular. Ou ela cria a metodologia de ensino dela para agregar valores, ou não. A professora que prega que cria uma doutrina dentro da metodologia dela, é uma doutrina, porque doutrina é ensinamento. E os alunos crescem. Aí a mãe, rapaz, esse menino, eu botei ele 3 meses numa escola ali particular e ele não rendeu. Minha irmã, quando eu botei com a senhora ou com o senhor, o meu filho cresceu. Eu pergunto para vocês, será que essa mãe, ela vai levar má informação sua como professora ou vai levar boa informação? Mal ou boa informação? Boa. Boa informação. Assim é a ideia teológica. A teologia não é para que o homem se encha desse estudo, desse conhecimento, para que ele massacrar outro homem, senão quanto mais eu aprendo, mais eu me torno humilde. Aí eu falando com o pastor Robinho, então esse conhecimento que eu tive, a oportunidade que Deus me deu de ter esse conhecimento, rapaz, é para todos vocês também, basta vocês quererem. E agora eu estou tentando passar para vocês. Eu estava falando para ele que vai ter pastores que eu vou convidar, que vão dar aula, mas eles vão ler aquilo que eu mandei eles falar. Vamos mostrar isso aqui. Para não fugir do tema, da base. Interessante isso, né? Sabemos, porém, que a lei é boa. Ele vai falar da lei mosaica. Se alguém dela usar legitimamente. Ele está falando da lei mosaica, sim ou não? Ele está falando da lei mosaica ou do evangelho do Novo Testamento? Estamos aprendendo. O apóstolo Paulo está dizendo: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, e abstinados para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, malicidas, para homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Ele está falando do Antigo Testamento ou ele está falando do Novo Testamento? Antigo Testamento, porque ainda não estava em regulamento o Novo Testamento. O Novo Testamento não estava ainda regulando, né? Será? A ideia de Paulo parece que é isso. Só que, não é? Naquela época, sim, ele estava falando para essa lei que foi exposta, não é? Só que isso que ele falou ecoou o tempo. Veio parar no Novo Testamento que nós temos com ele agora, não é?
Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque a palavra de Deus é para ontem. Ó, Paulo está falando história agora, quando ele começou a escrever. Para ontem, para hoje e para sempre, para amanhã. Então, ele está falando aqui do Antigo Testamento. Porque Paulo está escrevendo agora o Novo Testamento. E é isso que Deus quer, que nós venhamos escrever uma página a cada dia do nosso testamento. Só que Paulo está dizendo uma coisa interessante. Ele diz que a lei é para gente que não presta. Para aí, pastor. Quer dizer que a Bíblia, a lei é para gente que não presta? Vou explicar para vocês. Quando alguém comete um crime, vou tirar a Bíblia, vou botar a lei comum. Quando alguém comete um crime, na lei dos homens, na lei comum, em que o juiz se baseia para sentenciar a pessoa que cometeu o delito? De quê? Que se baseia? Na lei. Ele vai usar a lei. Ele vai usar a lei, aonde está ali todos os artigos, para aplicar a sentença. Não é? E para isso, ainda tem um julgamento. Não é? Mas quem comete o crime é justamente o criminoso que vai lá diante do juiz. Só que todo criminoso que vai diante do juiz, ele também leva um advogado. E aí aparecem três figuras: o juiz, o advogado e o promotor. Presta atenção, três figuras aparecem: o juiz, o advogado e o promotor. Isso é a lei dos homens. O juiz se baseia na lei para sentenciar um criminoso. Se ele aplicou um golpe em alguém, o artigo que é para ele ser aplicado é o 171. Ele vai ser condenado por 171, que é estelionato. Vocês pensam que a Bíblia é diferente? Por isso que a Bíblia é para todo mundo que não presta. Porque se eu cometo algo errado, sei que estou cometendo, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o reto juiz me dizendo para mim não fazer, então eu não faço. E quando eu não faço, né, eu fui isento de ser sentenciado para ser lançado nas trevas. Assim como quando o juiz humano condena um homem, ele é lançado na cadeia. E a Bíblia vai dizer, Jesus Cristo diz, que os que não cumprem com o Evangelho são jogados em cadeias exteriores. Já vou falar. E aí, no mundo espiritual também aparecem três figuras, anota aí: Deus, o reto juiz; Jesus, o advogado fiel; Satanás, o promotor acusando. Mundo espiritual real, igreja. Agora vem a base doutrinária, a qual eu creio que vocês creem. Como Deus, Ele é Pai; como Deus, Ele é Filho; como Deus, Ele é Espírito. Agora, esse Deus Pai dá todo o poder para Jesus, para Ele ser advogado e ser juiz. Por enquanto, Jesus é o nosso advogado fiel. O advogado humano, ele mente para tirar um bandido da cadeia. Por isso que a profissão de direito é perigosa. Ele vai viver a vida dele toda mentindo para ganhar dinheiro, para tirar uma pessoa que cometeu um crime. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Mas a mesma Bíblia que diz que Jesus é o nosso advogado fiel, também diz que Ele é juiz naquele grande dia dos vivos e dos mortos. Por isso que o Espírito de Deus está sobre a terra, para, através da palavra de Deus, direcionar cada um de nós, para que nós não venhamos ser condenados. Entenderam, né? O nosso advogado está intercedendo agora por mim e por você. O concílio, a reunião de homens, disse que tem um intercessor para cada pessoa, intercedendo na hora da morte. A Bíblia diz que só tem dois intercessores. Um está na terra, Espírito Santo. Romanos capítulo 8 vai dizer isso. E o outro está sentado à destra de Deus e intercede pelos santos. Não os santos que intercedem por nós, mas Jesus que intercede pelo santo. Aí vem o que o apóstolo Paulo está dizendo,
que esses homens se tornaram sábios. Vai dizer que eles estão errados. O Papa lá na sua imponência, padres que estudaram aí não sei quantos anos aí, vai dizer que eles estão errados quando Deus diz que não tem outro caminho, tem um terceiro caminho, só tem dois: céu e inferno. Mas eles inventaram o purgatório num concílio, numa reunião de homens sábios que mudaram a verdade em mentira. Pergunta, Varão. Não, era isso mesmo. Fala alto. Como o senhor estava falando no mundo espiritual, no mundo material, de juiz, advogado e promotor, veio rapidamente aí a questão do mundo espiritual também. Aí o senhor completou. Era só isso. Agora vem a chave para eu terminar. O versículo 12. Temos que clamar todo dia isso, ó. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Aí entra nós. Fizemos tanta coisa errada na incredulidade, mas agora temos a fiel palavra de Deus que nos direciona não para condenação, ainda que o promotor, o diabo, esteja acusando. Mas a Bíblia diz que Deus não atira no nosso rosto. Jesus veio para libertar-nos, cada um de nós. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso que Jesus Cristo é o centro da Bíblia. E a gente vai já falar nisso aí. Amém? Agora, Paulo, Senhor aí. Espírito Santo, me ajuda. Estou precisando de Ti, Espírito Santo. Preciso de Ti, a honra é Tua, não sei nada se o Senhor não estiver comigo. Eu trouxe aqui um exemplo do caderno de respostas. Só um exemplo, né? Porque tem cadernado bonitinho. Só um exemplo. São 3 cadernos desses. Um tem 300 perguntas e respostas. O outro também tem 400 perguntas e respostas. O outro, eu sei que ao todo, eu não tenho aqui, dá 1000, para quem não estava aqui, vou repetir, 349 perguntas e resposta. E nós vamos, se vocês se dedicarem a isso, vocês vão aprender muito. Vamos aprender tempo de ministração. E tem gente que a gente dá uma saudação para ele, ele quer pregar o culto todinho. Estamos aprendendo. Vamos lá. Ô Mateus, faz a abertura da palavra. Aí o Mateus canta. Posso cantar, pastor? Pastor, para envergonhar ele. Filho, canta aí. Ele canta, ele traz a palavra, depois ainda prega errado. Tudo isso a gente vai aprender. Esse curso vai ser dividido em 2 etapas. 2 etapas. A apostila vai ser dividida ao meio em 2 etapas, 6 meses e 6 meses. Bem, a apostila, que é um livro, eu acho que vai ficar essa grossura, tem 290 páginas. Só que não é perguntas e resposta. Está tudo no caderno de perguntas e resposta. Ali é só o que a gente vai acompanhar, vai estudar em casa, para através dos estudos ali tirar as respostas. E no final vai ter uma avaliação. No final de cada etapa, todo mundo vai receber o caderno, a resposta com as respostas corretas. Por isso que é necessário que vocês comprem lápis e borracha. Caso errou, corrige depois. Perfeito? Bem, vamos começar essa etapa com algumas questões teológicas. Estamos no Turiúba, São da Ribamar, Turiúba. Tem gente que sai daqui de Ribamar para fazer o curso de teologia lá em São Luís, outro ministério. Muitas das vezes o pastor da igreja está fazendo e ele não quer. Viu como não honra o de casa? É desse jeito. Como podemos saber se a Bíblia é... Olha aí, ó, uma pergunta. Como podemos saber se a Bíblia é infalível?
Isso é um tópico do nosso estudo. Estamos numa aula expositiva. Isso aqui eu vou repetir de novo quando todo mundo tiver com a apostila. Como podemos saber se a Bíblia é infalível? Resposta: a própria Bíblia afirma. A Bíblia afirma em várias passagens acerca de si mesmo que ela é a palavra de Deus e não contém erros. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai afirmar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, também vai afirmar. Mateus, capítulo 24, versículo 35, também vai afirmar a questão da palavra de Deus. É tão interessante que Cristo diz que a palavra de Deus é a verdade que a igreja liberta. Comigo, a palavra de Deus é o quê? A verdade que liberta. Porque Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um homem cheio da palavra de Deus, quando o inimigo chega com o negócio lá, ele vai dizer: não, a palavra diz isso. Não estou conseguindo vencer porque a palavra está entrando aqui, está saindo aqui, está caindo numa terra, chega espinho, chega pedra. Não produz, está produzindo. Bem, a expressão assim diz o Senhor é equivalente, encontra-se cerca de 3.800 vezes na Bíblia. Assim diz o Senhor. Ela está escrita na Bíblia inteira 3.800 vezes. Se alguma falha for encontrada na Bíblia, preste atenção, será sempre do lado humano, como tradução mal feita, grafia inexa, inexistente, interpretação forçada, má compreensão do que tem estudado, falsa aplicação quanto ao sentido do texto e assim sucessivamente. Sabemos refletir com Agostinho, que disse: pastor, que é Agostinho? Agostinho foi um dos grandes também reformadores, um dos homens que revolucionou a época dele através da palavra, através do ensino da palavra. Agostinho disse: num caso desse, deve haver erro do copista, que não conseguiu entender o que era para traduzir, não do Espírito Santo quando induziu os homens a escrever. Então, às vezes é o erro de tradução, uma vírgula na hora da cópia da Bíblia, fora do lugar, vai tirar todo o sentido, como eu falei anteriormente sobre a questão dos pontos e da vírgula. Então aprendemos que a expressão assim diz o Senhor, quantas vezes está na Bíblia? Não estou ouvindo, não. 3.800 vezes. Você sabia que a Bíblia faz menção a fatos do dia a dia? Ela foi escrita lá, o Antigo Testamento foi escrito há quanto tempo mais ou menos? Vamos, segundo a cronologia, digamos que tem escrito lá acerca, só alguns dos textos proféticos foram 700 anos, 600 anos, presta atenção, 700 anos. Agora calculamos até o dia de hoje. Quem tem uma ideia mais ou menos aí? Mais ou menos, aproximadamente quanto tempo está? Desde os livros proféticos até o dia de hoje. 4.700 e alguma coisa. Alguns dizem que são 4.328, 4.774, outros dizem que são 5.000, não tem algo exato, né? Mas estamos aqui agora como bem-aventurados. A Bíblia vai fazer referência de fatos atuais. A primeira citação da redondeza da terra, que a terra era redonda, na Bíblia, e não por Galileu. Sabia que, segundo a ciência, foi Galileu que descobriu que a terra era redonda? Segundo a ciência. Só que a Bíblia já dizia isso. Está escrito isso lá em Isaías 40:22. Ele dando uma definição que a terra era redonda. Mas a ciência atribuiu isso a Galileu. Galileu, ele foi filósofo, estudou os astros, foi astrólogo,
Há uma diferença de astronomia e astrologia. Não confundam não. Isso é outro assunto. O trânsito pesado, veloz, cruzamentos de avenidas, faróis acesos, aparecem descritos na Bíblia exatamente como são no dia de hoje. Sabe o que é isso na Bíblia? No Antigo Testamento, fala de carros com faróis acesos, cruzamentos, luzes piscando. Está em Naum, capítulo 2, versículo 4. A mensagem através de placas e outdoors também está na Bíblia, no Antigo Testamento. A impressão digital aparece no livro mais antigo da Bíblia, em Jó, capítulo 37, versículo 7, aparece o termo impressão digital. Procurando no hebraico, está certinho. E os outdoors aparecem em Abacuque, capítulo 2, também versículo 2. Você sabia que a unidade da Bíblia é um milagre? Sim ou não? A unidade da Bíblia é um milagre. Vamos saber por quê nessa introdução. A unidade da Bíblia só pode ser explicada com um milagre. Há nela 66 livros escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos. Olha só. Primeiro, reuniram 40 escritores. Segundo, tem 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. O período, 16 séculos. Em cálculos matemáticos reais, um século tem quantos anos? 100. 16 séculos tem quantos anos? 1.600 anos, que levou para reunir essa preciosidade. Manda um abraço para Paloma, Rafael, que estão me vendo agora. Não deu para eles vir. Deus está no controle. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Esses homens tinham diferentes atividades e escreveram sobre fortes situações. Muitos homens estavam presos e escreveram. Olha, deu o exemplo de um homem no Novo Testamento que estava sob pressão e escreveu um dos textos mais importantes no Novo Testamento, que define os acontecimentos futuros. Já dei a chave. João, ele estava sob forte pressão, doente e preso na ilha de Patmos. E fora os outros, Isaías, outro homem forte pressão, profeta, que chegou até o rei e disse: esse profeta aí que falou essa palavra aí, Deus não mandou. Não foi assim que Deus disse. Deus disse que o povo vai ser levado cativo e tu rei. Jeremias. Vocês veem a importância da veracidade da palavra de Deus? Naquela época já tinha profetas, já tinham doutores, já tinham homens que ensinavam as coisas erradas. A Bíblia diz que entra no cenário da história bíblica 2 profetas. Todos 2 se diziam de Deus: Jeremias e Ananias. Qual era o rei na época de Jeremias e o profeta Ananias? O rei. Bora, meninos, vocês que leem Bíblia como que? Não dormem em cima da Bíblia, me respondam. Nome do rei na época do profeta Jeremias e do profeta Ananias. Vocês vão estudar. No sábado eu vou perguntar. E eu quero ver o povo na igreja dizendo o nome dele. Bem, e aí o rei mandou chamar, não chama Jeremias não, chama Ananias. Ela é Ananias, quando Ananias entrava, eu creio que o povo aplaudia ele. Profetiza aí o que Deus mandou, profeta. Rei, Deus mandou dizer que tu vai vencer o rei da Síria. É da Síria? Outra pergunta. Vai vencer o rei,
Vamos trazer o despojo para a casa de Deus e tu vai ser bem-aventurado. Deus é contigo. Aí o rei, e tu, Jeremias, o que é que tu diz? Deus disse que esse profeta aí é mentiroso. Não vai acontecer nada disso que ele disse, não. Tu, rei, tu vai morrer a espada e o povo vai ser levado cativo. Até eu vou no meio. E foi dito certo. Até Jeremias foi levado cativo. E aí Jeremias vira, quer ter autoridade. Jeremias vira para o profeta mentiroso. E tu, profeta, que disse o que Deus não disse, tu morrerá. E aconteceu como o profeta de Deus falou. O que é que eu estou querendo dizer para a escola usando essa passagem bíblica? Não fale para os outros, não ensine para os outros o que Deus não mandou, porque a mão do reto juiz vai vir na sua cabeça. Não diga sonhos que você não teve para os outros que Deus não mandou. Não profetize algo para os outros que Deus não mandou. Você vai sofrer as consequências. Amém? A primeira referência sobre impressão digitais aparece no livro mais antigo da Bíblia, Jó 37, versículo 7. A unidade da Bíblia é um milagre. A unidade da Bíblia só pode ser explicada como um milagre. Há nela 66 livros escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos. Esses homens tinham diferentes atividades e escreveram sobre diferentes situações. Na maior parte dos casos, não se conheciam e nada sabiam sobre o que haviam sido escrito pelos outros. Tudo isso, somando num livro puramente humano, daria uma Babel indescritível. O que ele quer dizer? Eles não se conheciam, viviam sob pressão. Se eles fossem escrever esse livro, a Bíblia, assim, o Espírito Santo era uma bagunça. Mas como era o Espírito Santo que estava no meio, eles não se conheciam, estavam em lugar diferente, em momentos diferentes, passando por dificuldades diferentes, mas quando eles escreveram a Bíblia, o mesmo Espírito fez que um testificasse do outro. Rapaz, é muito forte isso. É muito forte isso. A Bíblia tem um único tema central. Para vocês, qual é o único tema central da Bíblia? Jesus Cristo. Jesus. Vamos ver se é mesmo. A Bíblia tem um único tema central. É o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declara sobre ele mesmo em Lucas 24, 27 e em Lucas 44 e no Evangelho de São João 5,39 ele diz isso, que ele é, eu sou. E falam para mim qual é o livro da Bíblia que define com clareza quem é Cristo. A Kelly respondeu, livro de São João. Lá ele começa dizendo que eu sou. Eu sou o quê? Ele diz o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o quê? Jesus responde, água da vida. Eu sou o quê? O pão que alimenta. Eu sou o quê? O caminho e a vida. Se você pegar o livro de João, o Evangelho de São João, o Evangelho, você vai ver lá que Jesus vai dizer quem ele é. E Jesus, lá no Evangelho de João, entenda uma coisa, anotem aí, ele não diz apenas o que ele é, o pastor. Ele diz para que ele veio. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muito massa. O livro do Evangelho de João mostra para nós com toda clareza, com toda definição, quem é Jesus, o que é Jesus e para que veio Jesus. O que é Jesus? Pão da vida, água da vida, que eu falei, escudo, fortaleza. Quem é Jesus? Ele diz, quando ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas.
Aí ele diz que Satanás, ele é o mercenário. Ele veio para matar, roubar e destruir. Olha para que ele veio, olha para que ele veio, olha para que ele veio. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Quem pode glorificar a igreja? Nós estamos numa aula, mas você pode dar glória. Quem é Jesus? Para que ele veio? E quem é Jesus? Amém? Vamos lá. A Bíblia tem um único tema central. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo declara em Lucas 24, no versículo 27 ao 44, e em João 5,39. Considerando Cristo como tema central da Bíblia, os 66 livros apontam para Ele. Como é que Ele é? Vou repetir de novo. Escutem que eu botei um ponto de interrogação. Vou ler de novo o texto. Vou colocar outro ponto. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo declara em Lucas 24, 27, 44 e em João 5,39. Considerando Cristo como o tema central da Bíblia, os 65 livros apontam para Ele. Como Ele é? Como Ele é. Apontam para Ele como Ele é. Eu já estou afirmando. Apontam para Ele como Ele é. Eu estou dizendo que os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus como Ele é. Mas no começo diz que os 66 livros apontam para Ele como Ele é. Eu estou querendo dizer que a gente vai estudar para entender como Ele é através da Bíblia. Escutem. Jesus em Gênesis, Ele é o descendente da mulher. Você vai ver agora que a Bíblia vai apontar Jesus nos 66 livros como Ele é. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vocês estão lá no vídeo lá para uma câmera pifou. Viu? Em Êxodos, a Bíblia aponta Jesus como o Cordeiro Pascual. Em Êxodos capítulo 12, versículo 5 ao 13, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Em Levíticos capítulo 4, versículo 14 ao 21, diz que Jesus Cristo é o sacrifício expiatório. Em Números capítulo 20, versículo 7 ao 13, vai dizer que Jesus Cristo é a rocha ferida. Olha que eu falei da rocha anteriormente, a rocha ferida. Lá em Números, capítulo 20, versículo 7 ao 13, vai dizer que Jesus é a rocha ferida. Deuteronômio capítulo 18, versículo 33, vai dizer que Ele é o profeta, o Emanuel, o Deus conosco. Amém? Deuteronômio, Ele é o profeta. 18:15 também define. Perfeito? Vamos ver mais daqui um pouquinho. Deixa eu botar para cá para a gente terminar esse tópico. Em Josué, define Jesus como príncipe dos exércitos do Senhor. Josué 5,14. Em Juízes, capítulo 3, versículo 9, vai definir Cristo como o libertador. Lembra da história do juiz que a gente começou? Ruth, capítulo 3, versículo 12, vai dizer que Jesus é o parente divino. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 34, vai dizer que Ele é o rei prometido. Tanto em Reis como Crônicas, vai dizer que Ele é o rei prometido. No livro de Radassa, quem é Radassa aí? Quem sabe quem é Radassa? Radassa é o nome hebraico de Esther. Anotem aí. Em Esther, vai dizer que Jesus Cristo
é a providência divina. Esther, capítulo 4, versículo 14. Em Jó, capítulo 19, versículo 25, vai dizer que Jesus, em Salmos, de número 46, versículo 1, vai dizer que Jesus é o nosso socorro e alegria. Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 36, vai dizer que Ele é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Em Cantares, capítulo 2, versículo 8, vai dizer que o nosso Senhor Jesus é o nosso amado. Cantares, Salomão, Cantares de Salomão, sim ou não? Cantares foi escrito por Salomão ou não? Sim. Em Cantares, capítulo 2, versículo 8, vai dizer que Ele é o nosso amado. Ou uma coisa que eu falei aí errado, eu quero ratificar. Provérbios, entendeu? Provérbios 8, 22, 36. Provérbios é capítulo ou número? É número ou capítulo? Salmos é número ou capítulo? E Provérbios é número ou capítulo? Aí entra a confusão teológica. Alguns defendem que são considerados como a base salmística. Então seriam números. E outros como capítulos. E agora, você escolhe o quê? Número ou capítulo? Viu como quando a gente bate nessas coisas para brigar, a gente não vai a lugar nenhum? O que a gente vai agora discutir se é capítulo ou se é número. Eu prefiro número. Uns preferem capítulo. Mas se você falar número, tá certo. Capítulo também dá. Amém? Só Salmos, a definição é número. Salmo de número tal. Por quê? Porque é como uma música. Salmos foram louvores feitos para Deus. Nessa ordem. Vamos lá então. Em Jó, Ele é o nosso Redentor. Jó 19, 25. Ele é o nosso Redentor. Amém? Em Mateus 2, 6. Ele é o Messias prometido. No Evangelho de São João, capítulo 3. Ele é o Salvador do mundo. Em Atos, capítulo 2, versículo 24. Jesus é o Cristo ressurgido, o Cristo ressurreto. E nas epístolas, Ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 14. Em Apocalipse, Ele é o que, igreja? Eu falei no começo, quando eu estava falando sobre João, em Patmos, ele disse que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé. Qual é a sua única regra de fé? É Paulo? É João? Não. É José? Não. Qual é a sua única regra de fé? Jesus. Através de quê? Da palavra de Deus, da Bíblia. Mais uma vez os homens ensinam errado para que os homens se percam. Eu não posso depositar a minha fé em nenhum homem, vivo ou morto, porque o único que morreu e está vivo é Jesus. É Jesus. Podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, e é infalível. Nenhuma de suas promessas jamais falhou. Segundo suas orientações e garantia de sucesso em todas as áreas de vida, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Casamento, a Bíblia tem resposta. Criar um filhos, a Bíblia tem resposta. Lidar com alguém, a Bíblia tem resposta. Deus está falando conosco o tempo todo, mas nós, como iracudos, não queremos dar ouvido para a palavra de Deus. Mas se chegar um profeta, que nem Jeremias, para falar para o profeta que ele está errado, ele vai achar ruim. Por isso que temos que ter discernimento. Então, o nome é discernimento ou discernimento? Discernimento. Por isso, quando você for pregar, tome muito cuidado. Vamos estudar um portuguesinho, uma palavra ali que vocês não sabem essa palavra. Vão lá ver o significado dela. Porque tem muita gente aí falando o errado no certo e o certo no errado. Não é, pastor.
Eu posso errar? Pode, mas o erro é permanecer nele maior. Então, se você viu que você falou uma palavra errada e alguém falou certo, e se alguém lhe corrigiu, tome isso para você como vitória. Glória a Deus. Amém? Estou vendo aqui o horário. Vou definir aqui um tempo para essas aulas. Aula expositiva. Deixei isso por último. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Pastor, mas não é primeiro? De maldade, deixei isso aqui. Por último. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Mas eu já comecei. Eu estou falando isso já no final. Por que eu deixei isso de maldade? Para vocês aprenderem uma coisa. Não tem tempo, hora, momento para se dar paz. Só dá paz. Não estou ouvindo. Só dá paz? Quem tem paz. Dê paz para o macumbeiro. Dê paz para o homossexual. Dê paz para todo mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você dá a paz, se a pessoa não receber, volta para quem? Para você. Você que recebe a paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Pai, eu quero terminar esse estudo, né, teológico, e começar a fazer perguntas. Eu quero todo mundo interagindo. Amém? Estamos vivendo um tempo de sede espiritual, onde eles têm procurado se instalar no meio da igreja. Não basta apenas termos talentos naturais ou compreensão das consequências das crises que o mundo atravessa. Precisamos exercer influência com o nosso testemunho perante os que dispomos a ensinar a palavra de Deus. Esse treinamento tem objetivo teológico, sistemático e é muito importante, porque nos dará ampla visão da teologia divina e trará frutos e também futuros líderes ao aprendizado e criará um ambiente mais espiritual na nossa igreja. Quando eu falo de criar um ambiente mais espiritual, no grego entra uma palavra chamada koinonia. União, junção. Amém? Aprendizados errados geram desastres e resistências à obra de Deus. Somente o correto ensino de forma correta levará ele ao sucesso na consciência e também na submissão do Espírito Santo, que reage e que leva a conduzir a igreja. Temos que combinar a estratégia de ensino com o nosso caráter, relevado em nossas vidas. Devemos incentivar a confiança dos alunos na Escritura, com coerência e com potencial. O aluno tem que ver você, as pessoas têm que ver que você tem o domínio da palavra, senão você vai ser colocado em uma palavra comum no bolso. Lembra de Paulo? A Bíblia diz que Paulo discutia com a palavra com os helenistas que queriam pregar uma outra doutrina. Somente o correto, a forma correta leva ao sucesso na consciência e na submissão espiritual. Temos capacidades em Deus de mudarmos o mundo, começando do mundo interior das consciências humanas dos alunos, que se tornarão futuros evangelizadores e capacitadores na palavra de Deus. Não pregamos a verdade para ferirmos os outros ou para destruir, mas para ajudar a corrigir as almas com amor, esperando que Deus lhe conceda o verdadeiro entendimento e ainda assim você vá para o céu de glória. Amém? É muito importante isso, igreja. Estou terminando. Então, como devemos estudar teologia? Devemos estudar com responsabilidade, devemos estudar com coração, com a mente. A palavra de Deus é discernida espiritualmente, por isso devemos orar, pedindo a Deus que abra os nossos olhos para podermos ver as maravilhas que Ele está nos propondo, através da sua lei. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai dizer isso. E em Salmos 119, versículo 18, vai dizer que temos que ter clareza, temos que olhar para a palavra com amor, temos que buscar, temos que mergulhar. A Bíblia chega a dizer: como poderá o jovem fugir do mal? Guardando a palavra de Deus.
na tábua do seu coração. Salmo de número 1 diz que bem-aventurado é o homem, é a mulher que não anda segundo os conselhos do mundo, dos ímpios, mas anda segundo a palavra de Deus. Ele diz que bem-aventurado é esse homem que medita nela de dia e de noite, que será comparado com uma árvore plantada ao longo do rio. Olha, dá seus frutos no tempo certo. E aqui tem um mistério. Uma árvore que produz bons frutos é cheia de passarinho lá em cima, animais comendo, não é? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a árvore sai do lugar para se reproduzir ou não? Não. Os passarinhos vão lá e comem. Obrigado, Espírito Santo. E levam a semente. Os animais vão lá e comem e levam a semente. O que é que eu estou aprendendo agora? O Espírito Santo agora deu uma. Entendeu? O que é que eu aprendi agora? Que quando você come a palavra e produz bons frutos, você vai passar para o outro, ele vai levar para outro, vai levar para outro, vai levar para outro, vai levar para outro, e assim vai ser interminável. A produção, você foi o responsável a dar esse fruto, esse alimento. Outros comeram. E aí foram povoando, né? Você vê aí, a árvore está ali, ó. Aí o passarinho come a semente, vai se para outro lugar. O animal come a semente. E assim somos nós. Graças te dou, Pai, te revelado, porque eu sou um homem preciso de ti. Amém? Amém. Como é que eu consigo discernir a palavra de Deus? Através da oração, pedindo misericórdia a Deus. Entender a Bíblia é uma virtude espiritual que somente Deus pode nos dar. Em Efésios capítulo 1, no versículo 17 ao 19, vai dizer que a qualidade do nosso estudo teológico passa pela qualidade de nossa vida espiritual, através da nossa espiritualidade com Deus, porque senão vamos estudar e não vamos aprender never. Ok? E aí temos que orar, quebrantar nosso coração, fazer como publicano: Senhor, eu vim diante de ti, não sou digno nem de levantar a cabeça. Fazer uma boa exegese do texto, ler um capítulo, um versículo e continuar lendo para entender. Lembra a parábola da dracma perdida? Jesus fala a parábola, eles não entendem. A mulher chamou a vizinhança para fazer festa porque achou a dracma perdida. Eles não entenderam. Aí Jesus conta a parábola do filho pródigo logo em seguida, para que eles viessem entender. Pode ler o texto. E na palavra filho pródigo aparecem figuras importantes. O pai, representando Deus, Jesus Cristo. O filho, que foi para o mundo, se desviou, né? O pai, com sua misericórdia, quando o filho volta do mundo, ele recebe. E outro que contesta com as coisas, está no meio, mas não faz nada. Você também tem gente na igreja que tem a oportunidade de pregar, tem a oportunidade de louvar, tem tudo, mas quando o outro volta, esse filho teu foi embora, eu fiquei contigo. Olha aí! Fiquei contigo, papai. E tu nunca me deu um cabrito, eu me comer com meus irmãos, com meus amigos. Mas esse filho teu que estava perdido voltou, tu não dá para fazer uma festa. Mas Deus disse: botem um anel no dedo dele, representando honra. Calça os pés deles que estão calejados do mundo. Agora ele vai andar macio. Aleluia. Coloca uma veste espiritual nele. É assim que o mestre faz, Jesus faz. Olha aí! Mas enquanto isso, chegam quebrados da igreja, a gente quer fazer que nem fez o irmão. Estava no mundo, agora quer ser santo. Não. Faz como o pai misericordioso mandou fazer um banquete, uma festa. O que estava perdido foi achado. Olha aí! E a Bíblia diz que só tem festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Forte, né? Estou terminando já a igreja. Antes de dar 9h30, termino.
Tem gente aí querendo ir embora, eu sei, tem gente que trabalha de manhã, cedo, mas vamos nos esforçar. Se você estivesse sob pressão, como estavam os discípulos quando escreveram o Evangelho, você nem escreveu nada. Quando ele passou por aquilo, vocês iam concordar com a mulher de Jó, maldiçoar a Deus e depois morrer. Olha aí. E Deus, Ele quer que vocês sejam homens e mulheres que tenham entendimento. Que vocês vão até o fim e vocês não tutumiem, sejam fortes e corajosos, igreja. O Senhor é conosco. Aleluia. Devemos dar a Bíblia com humildade, devemos dar teologia também com humildade. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. À medida que aprendemos da Escritura, devemos ter o cuidado de não nos orgulharmos, assumindo assim uma atitude de superioridade em relação àqueles que não conhecem o que temos estudado. Para evitar o orgulho, devemos associar o conhecimento ao amor. 1 Coríntios vai dizer isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 também define isso. 1 Coríntios 13 também vai definir isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria. Irmão, não entendi. E nós vamos sentar nós dois juntos. Vamos aprender. E é isso que Deus quer. Que a igreja esteja em coinonia, reunidos no partir do pão, em todos os aspectos. Olha aí. Por isso que vocês vigiam, jovens, fujam da aparência do mal. Vocês jogam bola, vocês aí jogam bola, cuidado, palavras torpes da boca de vocês, como obreiros. Qual é o papel que vocês vão desempenhar? Qual é o testemunho que vocês vão dar? Se você estiver jogando bola, quando o outro dá uma curtida no outro lá, ele xinga o outro. Revela a Deus. Não é de Deus. Olha aí. Não é de Deus. Não é obreiro de Deus. É obreiro do mundo. Está apenas falando a palavra, mas ainda não tem uma conversão interior. Então cuidado. Olha aí. Muito cuidado. Amor. Da boca de vocês saiam palavras para abençoar, palavras para produzir frutos dignos de arrependimento. O papel do obreiro é fundamental, porque senão vão ser obreiros esquentando cadeira e nunca vão ser cheios de Deus. Ixi. Ser chamado por Deus é uma coisa, ser escolhido por Deus é outra coisa. Mateus 7,21. Nem todo que me diz meu Senhor, entrará no reino dos céus, mas que faz a vontade. Será que Deus não está olhando o que cada um de nós estamos fazendo quando chegamos um ao outro, palavra torpe da boca que sai, numa partida de futebol? Às vezes eu vejo na minha rua que eu moro, é tanto grito quando um time marca um gol, para dar uma glória a Deus, nunca. Aí começa a xingar o outro, porque o time perdeu. Eles parecem que o futebol é como algo importante na vida deles. Os caras estão ganhando dinheiro deles para lá, nem para eles. Eles estão se matando. Vai estudar a Bíblia e viver com amor, como diz a palavra. Olha aí. Como devemos estudar a teologia? Devemos estudar a teologia com razão. Primeiro devemos estudar a Bíblia e a teologia com responsabilidade. Devemos estudar a teologia com humildade. Devemos estudar a Bíblia e a teologia com razão agora. Podemos e devemos usar nossa razão para estudar e tirar conclusões do estudo das Escrituras Sagradas, mas nunca fazer deduções que contradigam o que a própria Bíblia diz. Nossas conclusões lógicas podem muitas vezes ser errôneas, pois os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8 ao 9. A Bíblia é a essência da verdade e todo o seu conteúdo é justo, permanente, eficaz, suficiente. Diz isso em Salmos 119, ali no versículo 160. Tem que ter sabedoria, entendimento. Toda conclusão lógica
que tivemos ao estudar teologia devem estar em harmonia com toda a Bíblia. Caso contrário, nossa lógica não terá racionalidade e nos seremos enganados, pois a Bíblia não se contradiz jamais. Como devemos estudar teologia, estudar a Bíblia? Devemos estudar teologia, a Bíblia, com a ajuda do outro. Isso aqui é o último tópico. Deus estabeleceu mestres na igreja, seminário de teologia. 1 Coríntios capítulo 12, 28 vai dizer que Deus estabeleceu mestres, doutores, professores. E eu não vou admitir mais alguém que queira louvar, que queira pregar, sem ter uma comunhão com a palavra de Deus. Só pega a Bíblia quando vai para a igreja. Por isso que a gente fica fraco, porque a Bíblia é nosso alimento. Estudar teologia é uma responsabilidade. Tem a teologia do mundo, tem a teologia dos sistemas religiosos e tem a teologia que vem do alto, a que sara, que liberta, que traz clareza. Devemos ler livros escritos por teólogos e seminários preparados como seminários que nos levem a entender verdadeiramente está lá. Faça uma pesquisa, tire o melhor proveito mediante tantas doutrinas que tem no mundo, mas sempre coloque o Espírito Santo, peça a misericórdia dele e de Deus, para que a gente não nos engane. Devemos da teologia compilando passagens bíblicas. O uso de uma boa concordância bíblica nos ajudará a procurar palavras-chave sobre determinados assuntos, resumir versículos relevantes e estudar passagens difíceis também ajuda. É grande a alegria ao descobrir temas bíblicos e a recompensa do próprio estudo. Eu sou um exemplo, e vocês também. Quando a gente não entendeu um texto, que a gente já leu 3 ou 4 vezes e não entendeu, mas de repente você ali se apega com o Espírito Santo, se busca a Deus mesmo com o coração, começa ali a ter uma intimidade com Deus, aquele mesmo texto que você leu 10 vezes aparece com clareza. É a misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque aí Deus está vendo que você está se esforçando e pede misericórdia para entendê-lo. Nós vamos estudar sobre os outros livros da Bíblia também, que são os livros deuterocanônicos, que foram colocados na Bíblia, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo. Esses livros eles não causam problema nenhum, causam problema para quem não tem uma mentalidade ligada, porque tem livros deuterocanônicos que dão honra aos homens, como o livro de Baruque, Judite. São livros que estão contidos na tradução foi feita da Igreja Romana. Perfeito? Então, meus amados alunos, ovelhas, amigos, irmãos, que possamos ter muito proveito desse curso teológico que está vindo por aí, começando hoje com a aula expositiva. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é que vai acontecer. Tem muitas coisas que tem que ser faladas e vou tentar expor isso no máximo possível, porque é muita coisa para pouco tempo. Por isso, quanto mais tempo a gente chegar aqui no culto, para começar, na aula, para começar, melhor. Lembrando que no sábado tem mais. Se você tiver dúvidas, você volta lá no vídeo e volta. Eu vou colocar no YouTube também. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Você que está em casa me vendo agora, que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abençoe cada um de vocês. Você que está nos acompanhando, se você quiser acompanhar todas as aulas, nos acompanhe. Se quiser nos ajudar também, nos ajude, entre em contato conosco, porque é um curso 100% grátis, mas sem gastos com curtilhas, com fardamento e outras coisas mais. Por isso a gente pega a sua força aí, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe. Encerre.